A obra sobre a qual eu vou falar hoje trata-se da obra América, Bahia de las Flechas, da artista brasileira Ana Vaz, que foi realizada em 2016 e na qual a artista revisita um ponto muito específico da história colonial, né, que é o momento em que o Cristóvão Colombo vai aportar nas Américas, em 1492, né, o lugar, o espaço no qual ele aporta. E esse espaço hoje, né, esse lugar é chamado de Lago Enriquillo. Muito bem, né? Então o que acontece quando Cristóvão Colombo chega nesse lugar, né, que já estava habitado pela população local? Ele vai encontrar os Taino, que era a população indígena dessa região. E dentro dessas hierarquias locais, né, você tinha uma nobreza da qual fazia parte, portanto, o Enriquillo, um desses personagens, né? E o Enriquillo, ele é famoso por ter liderado, conhecido historicamente por ter liderado uma das primeiras revoltas indígenas contra os espanhóis, né? Então, portanto, um personagem muito importante, né, desse momento de encontro e também de muita violência. Quando o Colón entrou por Samaná, le llamaban el Golfo de la Flecha, porque lo recibieron tirándole flechas. Se nubló el cielo de flechas. Vários aspectos eu acho que podem ser discutidos a partir dessa obra da Ana Vaz, né? O primeiro deles é essa ideia do artista como um historiador, né? De um artista que vai agir como um historiador e, para usar uma expressão do Walter Benjamin, né? Ele vai escovar também essa história a contrapelo, né? Vai escovar a história a contrapelo para revelar, para encontrar ou deixar vazar, deixar aparecer aquilo que se encontra nos interstícios dessa história, né? Aquilo que não aparece nessa história oficial. Nesse processo, uma das práticas mais importantes é essa ideia de se questionar o nome dos lugares, né? Que nomes os lugares possuem e por que eles possuem esse nome, né? E aí tem a ver também com uma discussão sobre as práticas de memorialização, né? Ou seja, o gesto de dar um nome a um lugar é um gesto de solidificar, de fazer perpetuar uma determinada narrativa. E o que é muito interessante no caso do Lago Enriquillo é que a gente tem, né, dando nome a esse lugar, um personagem que na verdade vai se revoltar contra um dos protagonistas dessa história dos vencedores. Enriquillo foi um cacique e ele adotou a cultura espanhola. Entonces, él entiendo que viajó a Europa con español y vio como el modo de vida en España. E aí nesse processo, né, os artistas acabam tendo uma liberdade poética, né, para narrar essa história ou essas histórias de uma forma que muitas vezes os historiadores não têm, né? Muito embora a pesquisa e o rigor com as fontes dos historiadores também seja algo muito valioso e precioso para os artistas. E como é que a Ana Vaz ela vai fazer isso, né? Ela vai fazer isso de uma forma muito sensorial, né? De uma forma que leva o espectador àquele lugar, né? Muito pouco verborrágica, você quase não tem fala no vídeo, mas você tem, pelo movimento da câmera e pela forma como ela vai construindo, né, e montando esse vídeo, você tem essa sensação de estar, né, de penetrar, de ir a este lugar novamente. E aí tem uma passagem muito marcante no vídeo, que é o momento em que um dos guias, imagina um dos guias locais, né, vai falar sobre esse personagem Enriquillo, portanto, trazer essa memória, né, presentificar essa memória
no ato, né, de percorrer o local no presente, né? A gente não pode esquecer que o passado é sempre lido com os olhos do presente, né? A gente nunca escapa disso. Y digo, no, pues eso no puede ser, no, mi raza no está viviendo, es acabando la que está, y decidió entonces luchar para conseguir la libertad de sus iguales, de su raza indígena. Entonces fue el primer grito de libertad que se dio en Europa, en América, en el 1520. O entendimento, né, dessa produção num quadro mais amplo, num espectro mais amplo de obras que vão se voltar para esse momento específico da história, portanto, o momento em que se começa a falar de colonização, né, a partir de um olhar decolonial, né, que é um conceito que está em circulação há um certo tempo já e vem sendo debatido nas ciências humanas, principalmente há pelo menos uma década, mas que em 2020 ganhou uma projeção muito forte, né, extrapolando para outras áreas do conhecimento e, obviamente, né, a arte vai acompanhar todo esse processo.